Boa noite, bem-vindos a mais um Pod das Mames. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Adolfo Lial, um especialista sobre medicina fetal. Seja muito bem-vindo, Dr. Adolfo. Ingrid, boa tarde. Boa noite. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu tenho que me policiar. Aqui a gente costuma chamar a Ingrid de Guigui. Fique Conhece há muito tempo. Doutor, fica à vontade, pode chamar de Guigui. Aqui é tudo liberado. Aqui a gente veio para conversar, para passar mais informações. E sobre assunto novo pra gente já passou também, a gente já é mãe, né? Esquece. Mas esquece. Então, é tudo, a gente vai aprender hoje junto com as mães, né, Má, também, né? Exatamente. É um assunto muito importante que é a parte do ultrassom. Vocês são especialistas. Então, assim, vou contar também um pouquinho da minha história e fazer algumas perguntas. No primeiro ultrassom, tem uma data específica para ser feita? Essa é uma pergunta que, às vezes, a gente tem dificuldade em falar para as mães que elas precisam esperar um pouquinho para fazer o ultrassom. Então, pela ansiedade. Vezes, elas fazem o teste de gravidez, descobrem que estão grávidas, e já mas querem logo querem fazer o ultrassom e a gente não consegue enxergar a gravidez. Nada, né? Então, para ver o bebê, a gente precisa ter pelo menos 6, 7 semanas para enxergar. Sim. Então, tem um mínimo, sim. Com quase 2 meses, Seria quase um mês e meio. Né? Então, elas descobrem a gravidez uma semana depois que atrasa a menstruação. Às vezes até antes de atrasar a menstruação, mas você tem que esperar umas 2 semanas para poder fazer o ultrassom e enxergar alguma coisa. E nessa primeira ultrassom, o que é que vocês enxergam? Muito bom. Primeiro ultrassom, qual que é a importância dele? Bom, para as mães, para os pais, para a família, é a hora que a gravidez vira verdade. Né? Cai a ficha, né? Exato. Que deixa de ser um exame de sangue, de urina e vira algo concreto que as pessoas conseguem enxergar. Para a gente, o mais importante nessa fase, o que é? Confirmar que a gravidez está dentro do útero, né? Que não seja uma gravidez na trompa, uma gravidez ectópica. Fora, né? Nossa. Confirmar se é um único bebê. Às vezes nessa fase você já já identifica consegue. que é uma gravidez gemelar, já dá para ver. E o mais importante, a gente consegue confirmar que o bebê está vivo, está se desenvolvendo, está lá com o coração batendo. É isso que eu ia perguntar. Nessa já dá para saber, com 7 semanas, 7 já dá semanas. para ver o coração. Nossa, batida. O coraçãozinho, né? Sempre, com 7 semanas. Qual que é a dificuldade? É que nem sempre a conta que a gente faz pela menstruação corresponde ao tempo de gravidez. Então, às vezes a mulher acha que está grávida de 7 semanas já e, na verdade, ela está com 1 semana a menos, né? É o que a gente chama um erro de data. Quando a menstruação... E eu não vou mentir, minha menstruação era irregular, então eu nunca sabia. Isso. Eu era péssima nisso. Juro? A minha sempre foi regular. No primeiro, agora depois do segundo passou a bagunça, assim, então, mas sempre correspondeu, porque tem exatamente isso, como você falou, conta da última menstruação, mas não necessariamente bate com a data, mais ou menos a minha com as na semanas. época. E esse é uma das outras maiores funções do ultrassom, definir o tempo de gravidez, né? Para a gente conseguir definir a data prevista do parto, para a gente programar uma série de cuidados durante o pré-natal da gravidez. Tá. E uma mãe me perguntou, tem um mínimo de ultrassom para fazer durante a gravidez? Tem. Aí isso vai depender um pouco em... casos, né? Cara, o mínimo, se a gente for considerar o mínimo, por exemplo, se a gente for para um extremo, o extremo em que se recomenda um único exame de ultrassom, em algumas situações, por exemplo, num pré-natal realizado pelas recomendações do Ministério da Saúde, a grávida teria um único exame de ultrassom. Durante os 9 meses só Durante os 9 meses, essa é não sabia. É a orientação dos manuais. A gente Você não acha que isso, a gente não acha que isso seja suficiente. Eu acho que pelo menos 3 exames é o que a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia recomenda. Esses 3 seriam, desculpa te cortar, o primeiro morfológico. O primeiro morfológico, o segundo. O segundo. A forma mais fácil de lembrar é que é de 12, 22 e 32 semanas. 12, então, 22. cada 10 semanas seria recomendado fazer um exame de ultrassom, cada um deles com um objetivo um pouquinho diferente. O de 32 é que você vê já
Tem terceiro? Eu já nem lembro. Eu lembro que eu tenho o primeiro e o segundo morfológico, a gente vai falar. O primeiro morfológico a gente vê o que exatamente? Primeiro morfológico. E a palavra explica o que é morfológico, morfológico para quem ainda isso. não é mãe, ou está começando essa gravidez. O termo morfológico basicamente é um estudo que serve para examinar a anatomia do bebê. Sim. Saber se a morfologia, que é o nome técnico, está de acordo. Então, se o bebê tem a formação física adequada, né? Já dá para ver mãos, pés, ver uma série de estruturas. Mas no primeiro morfológico existe uma outra oportunidade grande, que é saber se o bebê é saudável geneticamente, não só anatomicamente, morfologicamente, da formação física, mas da parte genética. Essa é com quantas semanas? 12 semanas. E nesse exame de 12 semanas a gente mede a translucência. Sim. Né? Então esse é o principal sinal que alerta a gente quando pode existir um problema genético, ou o contrário, quando você vê uma translucência normal, você tranquiliza o casal, a família, de que a chance de um problema genético é muito baixa. Então esse é o primeiro morfológico. Mas nada exclui também outros problemas genéticos desse. Não dá porque o ultrassom é muito preciso, me corrige, pelo amor de Deus, mas ao mesmo tempo tem Tem algumas limitações, né? O ultrassom, a gente consegue identificar bem algumas síndromes, sim, mas não todas. Tá. Né? Tá. Então aí a investigação de outras síndromes vai depender, por exemplo, do histórico da família. Né? Tem famílias que têm um risco genético maior, então elas vão precisar de uma investigação diferente. Existe também famílias em que você de repente descobre no exame morfológico uma alteração e aí faz você pensar em outras síndromes que não seriam comuns. E desculpa também, uma pergunta que até mandaram pra gente é sobre o NIPT. Perfeito. Que é feito nessa mesma Primeiro fase. Explicar o que é o NIPT, né? Vamos lá. Por favor, doutor. O que é o NIPT? O NIPT é um exame que a gente tem mais ou menos no nosso país 5, 6 anos já. Então vocês, se tiveram filhos antes dessa época, não devem ter ouvido falar. Caso. Meu Basicamente, caso. O meu segundo... É um exame de sangue. Sim. Então a grande vantagem é que é como a maioria dos exames que você vai no laboratório e colhe o sangue do braço. O que acontece? No sangue da grávida, você tem um pouquinho de material genético da gravidez circulando. Tá. Né? Porque a placenta que está lá dentro do útero da mãe libera um pouquinho de material genético, que é o DNA. E esse exame de sangue permite, no laboratório, obviamente, são laboratórios super especializados, com máquinas de alta tecnologia, você consegue separar esse DNA da mãe do DNA da criança e analisar só o DNA da criança, e o objetivo é justamente pesquisar síndromes, exato. né? E ele, na verdade, hoje em dia é um exame muito superior ao ultrassom nesse sentido. Né? Ele consegue, estudando o DNA, identificar praticamente 100% das gravidezes, por exemplo, em que um bebê tenha uma síndrome de Down. Enquanto que no ultrassom a gente consegue identificar entre 80% e 90%. Então existe uma diferença aí. Pequena, né? Mas que existente. Exato. Então o NIPT se torna um teste superior, só que ainda não é um exame acessível. Né? Sim, então ele ainda não é coberto, ele tem um custo alto envolvido que nem todo mundo tem acesso a isso. E eu acho que não necessariamente a gente precisa procurar, porque assim, o meu médico ele fez o ultrassom, tudo, e tô falando mais do segundo, porque do primeiro realmente eu nunca havia escutado sobre esse exame, e até muita gente faz até para descobrir o sexo também, isso. Não é porque também pode ser feito... Você não precisa fazer um NIPT para descobrir o sexo, né? Existe um exame muito mais simples para descobrir o sexo, que foi como o NIPT começou. O NIPT começou em 96. Tá. E o primeiro teste que foi desenvolvido baseando nessa tecnologia foi para descobrir o sexo, porque era algo fácil. A mulher não tem o cromossomo Y. Então, se você colhia sangue da mãe e descobria cromossomo Y, quer dizer que a criança só podia ser um menino. O problema é que descobrir outras síndromes eram mais difíceis, porque o material cromossômico da criança e da mãe são muito parecidos. Os dois têm o mesmo material cromossômico, então isso tornava a coisa mais difícil. Mas a tecnologia foi evoluindo e hoje em dia o NIPT é uma realidade, está aí. E para quem não tem acesso ou quem
não é do chamado grupo de risco, né? Você começa geralmente com ultrassom. Foi o que o meu médico falou, Marcela, tá tudo bem, não precisa, vamos manter no ultrassom, nem precisa fazer esse exame, até por ser, exatamente, é caro, é um exame de não tão fácil acesso. E aí esse é o primeiro morfológico. Aí depois... Segundo. Eu queria ainda continuar falando Por favor. do primeiro morfológico, que aqui a gente falou muito de bebê até aqui, né? Então falamos da saúde física do bebê, da pesquisa de sinais de doença genética. E o primeiro exame morfológico hoje tem um papel importante também para prevenir uma doença muito grave na gravidez, chamada pré-eclâmpsia. Né? Pré-eclâmpsia. Eu ia perguntar isso depois, eu achei que era no final da gravidez sobre isso daí era algo que a gente fazia no final da gravidez, né? Medindo a pressão da mãe, mas hoje em dia a gente tem aí um protocolo que permite que a gente identifique a maioria das mulheres, a maior parte das mulheres que vão desenvolver pré-eclâmpsia grave. Já nesse primeiro morfológico. Já nesse primeiro exame. E a grande vantagem é que a pré-eclâmpsia dá para prevenir. Então, quando você identifica uma grávida de risco, a gente pode prescrever uma medicação que diminui muito a chance disso acontecer. Mas não sei se eu estou falando besteira, aí você me corrige. Pré-eclâmpsia é quando a grávida tem pressão alta, né? Pressão alta. E desde o início você já consegue... Já. Antes da pressão subir, muitas vezes a gente tem sinais no ultrassom, exames de sangue. Eu achava que era só no final da gravidez. Não, acho que pode vir em qualquer momento, né? A pré-eclâmpsia, ela acontece geralmente no final da gravidez. No final, sim. Aí tanto que antecipa o parto, não é isso? Que é onde tem que tomar o maior cuidado. Mas eu achava que podia ter a pressão. Quando a pré-eclâmpsia vem bem no final da gravidez, essa é uma forma mais tranquila de pré-eclâmpsia, porque a gente já está no final da gravidez, se antecipar um pouco o parto, não tem problema. Desenvolvido, já o problema é que uma parte dessas mulheres tem uma pré-eclâmpsia muito precoce, em que você, não sabia, olha. Se não trata a pré-eclâmpsia, não consegue controlar direitinho, a criança corre um risco, né? Em continuar com a gravidez. A mãe corre um risco também, então é uma doença que quando se manifesta de forma grave, ela prejudica muito a mãe e a criança. Por isso que ainda no nosso país é a principal causa, por exemplo, de óbito materno. Né? Ai, nossa! Então, para vocês terem uma ideia, no nosso país essa ainda é a principal causa de morte materna. E é uma doença prevenível, né? Tomando aspirina. E o objetivo do ultrassom... E tem que ficar em repouso absoluto em casa? Não, Aí você estava falando do primeiro, nossa, que bom que você trouxe isso, que é muito importante, acho que tem muitas mães. E eu queria saber, eu acho que foi nesse primeiro morfológico, ou não sei se foi... Não, tem que ser no ultrassom, porque eu não lembro de ter feito primeiro. Que é descoberto. Eu queria entender se tem alguma coisa. O descolamento. O descolamento da placenta. Na verdade, a gente chama de hematomas. Né? Exato. Então, as grávidas, no começo da gravidez, elas sangram com muita frequência. 20%, 30% das mulheres vão ter algum sangramento. No começo da gravidez mesmo. No começo da gravidez. São as chamadas ameaças de abortamento. Né? Agora, qual que é o problema? Você entender se aquele sangramento é só uma ameaça de abortamento ou se realmente a gravidez parou, virou um abortamento. Então o ultrassom serve para isso no início da gravidez e muitas vezes quando tem esse sangramento acaba se formando hematoma e aí sim existe aí geralmente uma recomendação de repouso. É o que eu tive. No seu caso, né? Eu tive uma de exatamente, eu fiquei 4 meses, eu só podia levantar para tomar banho e nem água. A água tinham que trazer para mim. Eu virei rainha, eu brinco assim, sabe? Era banheiro e banho, só. Só podia... Isso quando o hematoma é grande, existe um risco dele levar a um abortamento, né? A criança está lá dentro, mas o hematoma, o sangue, é um fator irritativo. Então, para tentar diminuir a chance do abortamento, se recomenda geralmente algum repouso e tem medicações também. Sim, que eu também usei. Cólicas, né? Então, exato. Aí uma pessoa dessa precisa fazer maior número também, né, de acompanhamento, né? Acompanhamento. Você acaba acompanhando com mais frequência, né? Quando tem alguma alteração, quando tem algo que sai do normal. E aí eu queria perguntar, porque parece brincadeira, eu vou falar até numa forma bem... Não vou falar lúdica, mas assim, na minha época teve mais umas 5 pessoas nesse
período, assim, pessoas conhecidas. A Sabrina Sato, se eu não me engano, teve. A Tata Werneck. Foram tudo muito junto. Parece que... Será que estão se descobrindo mais, estão se olhando mais ou virou um... Não, o sangramento sempre existiu. Tá. Sempre é a queixa mais comum. Como eu falei, entre 20% e 30% das mulheres vão ter um sangramento. E não tem uma causa específica? Não tem uma causa específica. É do processo mesmo da gravidez. E aí, como a gente hoje em dia tem mais acesso à informação, as pessoas acabam fazendo mais exame e achando mais coisas, então acaba se tratando mais isso, né? Sim, e é muito interessante isso, que também não tem muito a ver, mas o ultrassom é muito importante. O ultrassom bem feito, tem que ser com um médico, né? O ultrassom é uma técnica que a gente diz que é operador dependente, né? É um exame dinâmico. É diferente de você fazer um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, em que o paciente entra numa máquina, a máquina colhe as informações e depois o médico vai olhar essas informações. Então, no ultrassom, a análise das informações tem que ser feita, que a gente chama em tempo real. À medida que o exame está sendo feito, as informações estão sendo analisadas. E aí vai depender justamente da pecinha fazendo ultrassom, o médico, né? Ter um treinamento. Porque vocês estão lá, que eu falo que é aquele silêncio, o pior silêncio. Você entra no morfológico, o primeiro você quer saber se está tudo bem, aí começa e vem aquele silêncio, e aí vai dando mais agonia. E principalmente, né? Eu mesmo, você sabe que eu sou traumatizada, né? Porque a Bia é a minha primeira filha especial. E eu descobri também, mas eu descobri tarde, eu descobri com 6 meses e meio de gravidez. Esse foi o segundo morfológico. Né? Que ela tinha hidrocefalia, depois eu fui acompanhada, eu tive a Vitória e a Sofia, gente, eu ficava histérica. Cada vez que eu ia naquela ultrassom, botava aquele aparelhinho na minha barriga. Já tremia, Deus, né? Fale logo que você tem alguma coisa. Sim. Era um alívio. Nossa, mãe. É um trauma muito grande, né? E qualquer diagnóstico de um problema na criança é sempre muito preocupante. Como é para vocês falarem? Às vezes, né, a mãe leva o marido, às vezes leva o irmãozinho mais velho e tudo, e nessa hora, se tem algum problema, como você fala, doutor Adolfo? É complicado muito, né? O ideal nos exames morfológicos, é que a gente costuma, a prática, eu começo o primeiro exame, vejo se está tudo bem, e aí depois entram os acompanhantes, né? Acho que essa é uma forma que dá para trazer a família, acompanhar o exame, mas primeiro você dá uma olhada para ter certeza. Todo mundo entrava, gente. Sim. Eu lembro que André quase desmaiou quando soube de Bia na sala. Eu que ia socorrer ele, eu tava lá. O meu... Ele tomou um susto quando soube. Jura, imagino, não é? O meu segundo eu lembro que eu fiz também com meu marido, na época que a gente vai falar do segundo morfológico. E aí explica um pouquinho o que é visto no segundo morfológico, o que é calculado, o porquê é importante fazer. E como você mesmo falou, se fosse para escolher esse seria o mais importante? O segundo morfológico com quantas semanas? Se você tiver um único exame para fazer na gravidez, né, e tivesse que escolher um exame ao redor de 20 semanas, 22 semanas, seria o recomendado. Por quê? Ele ainda dá informação sobre o tempo de gestação. Então, as medidas que você faz do bebê mais precisas, conseguem te dizer a data prevista do parto com uma boa confiabilidade. No segundo exame morfológico, a gente continua olhando para a formação física da criança. E já dá para ver o bebezinho todo completo? Já. É nesse exame que a gente finaliza e vê tudo, porque apesar do exame de 12 semanas a gente ter olhado isso, a gente sabe que com 12 semanas não dá para ver tudo ainda. Algumas coisas são muito pequenas e outras ainda estão se desenvolvendo. Se formando. E isso com 20, 22 já terminou, então você consegue examinar tudo. 22 quantos são? Seria na 5, metade 4 do, meio, do 5, quinto mês, né? Chegando perto do 6º mês. É bem a metade da gravidez, né? E do mesmo jeito como o primeiro exame morfológico tem um objetivo hoje em dia específico adicional, que é avaliar a questão da pré-eclâmpsia, no segundo exame morfológico é o melhor momento para a gente tentar identificar mulheres que têm um risco aumentado de parto prematuro. Né? Então, eu falei que a hipertensão é o principal risco que a saúde da mãe tem, e do ponto de vista do bebê, o principal risco é o nascimento prematuro.
né, que pode Sim. colocar a vida da criança em risco, ou mesmo o desenvolvimento depois com alguma sequela por causa da prematuridade. Então, o objetivo do segundo morfológico é medir o colo uterino, porque a gente sabe que a medida do colo dá uma ideia para a gente também se existe um risco maior ou não de parto prematuro. Entendi. Tem como fala? Um tamanho certo. Isso. É pelo tamanho. É pelo comprimento do colo. Tá. Se o colo é muito pequeno, existe um risco maior do nascimento prematuro e, de novo, aí a gente tem que tomar algumas medidas, o repouso, de novo, né? Medicações para evitar que o nascimento aconteça prematuramente. E se o colo estiver normal, de novo, aí o objetivo é tranquilizar a família de que está tudo bem, que a grávida pode continuar com a sua vida normal, que não tem necessidade de fazer repouso, nada assim. Senão, nessa hora, viria um repouso mais para ficar... Sim, que geralmente se recomenda o repouso, se tiver algum sinal. E nesse segundo morfológico, que é o que eu passei, é quando vai começar a medir também, já... Ver, como fala? Ver os órgãos internos, não é? Sim. Olhar os órgãos internos é essa parte do estudo da anatomia, da formação física da criança. Né? Isso, é nesse exame que vai ser feito e finalizado o estudo anatômico. Por isso que eu falei. E muitas vezes, que foi o caso no meu primeiro, que eu fiz o segundo morfológico, o meu médico, como é importante também ter pessoas especialistas e boas, por isso que eu até mencionei, porque no primeiro, o bebê ainda estava numa formação que parecia... Formação, óbvio. Estava meio de lado na posição. Então, ele não conseguia enxergar tão bem se ele estava com... Meu filho não tem rim. Olha eu. É o rim, né? Mas rim é o único. segundo, menina. Não. Tô falando o meu filho segundo. Mas eu tô falando assim, quando eu fui fazer o segundo morfológico... Isso, né? Que você falou primeiro o filho, Nossa, o segundo. E aí ele foi ver, ele não sabia pela posição, parou, mas eu esperei mais uma semana para ver se ele mudava de posição. Para repetir. E para repetir. A hora que eu repeti, como você perguntou como falar, o médico falou, olha, a gente acha que não tem, mas ele continua na mesma posição. E eu fui para um outro especialista nisso. E aí ele chegou e também, a hora que ele fez mais detalhado, mais focado parte do rim, porque o resto estava normal. E realmente ele não tinha um segundo rim, ele só tem o primeiro. Sim. Olha, eu já esqueço o que meu filho tem ou não tem, só assim. Nesse segundo exame morfológico você consegue avaliar tudo isso. E o rim você mencionou o rim é uma dessas estruturas que a gente geralmente não consegue enxergar ainda no primeiro morfológico, mas no segundo já tem que enxergar. Por isso que se não tiver, você consegue suspeitar nessa fase. No primeiro exame morfológico era muito cedo, não dava para ver isso ainda, né? Sim. Então é isso, segundo exame morfológico. Avalia o crescimento do bebê, a formação física e avalia o risco de parto prematuro novamente. E agora, muitas mães me perguntaram sobre o líquido amniótico, diminuição e aumento. Você consegue, no ultrassom, saber por que se ela vai ter um aumento, diminuir, prever ou não? Não, você não consegue prever a alteração de líquido amniótico, mas no ultrassom você diagnostica a alteração de volume de líquido, né? Isso daí não é algo que geralmente acontece no primeiro ou no segundo exame morfológico. Esse é um dos objetivos do terceiro exame de ultrassom, aquele que a gente falou que acontece lá no 8º mês, 32 semanas em diante. O objetivo qual que é nessa fase? Saber se o bebê está de cabeça para baixo, né? Então, uma das já coisas virado, já na posição. Tá. Então, identificar aquelas gravidezes que o bebê está sentado é importante porque o parto vai ser diferente, né? Eu também fui pélvico. Eu falo, eu sou olha, carimbar. Primeiro foi pélvico. Então, esse é um dos objetivos do ultrassom, porque a gente sabe que pela palpação a gente frequentemente erra isso, né? Então, identificar o bebê que está sentado, saber se o bebê tem peso bom, se o crescimento dele está bom, né? E, por fim, essa avaliação que a gente chama do bem-estar fetal, que envolve a avaliação do líquido e, às vezes, a avaliação do fluxo sanguíneo. Então, isso por quê? Lembra que eu falei que a prematuridade é algo ruim para o bebê, porque tem risco, tem sequela. Depois de 32, 34 semanas, a prematuridade é uma que a gente chama de prematuridade leve. Então, se o ultrassom identifica alguma coisa que sai do normal, que mostra que a criança não está bem, então muitas vezes você já consegue antecipar o parto.
por isso que esse ultrassom é colocado nessa época. O terceiro. Aí pode nascer com quantas semanas? Você pode nascer hoje e ter risco mínimo para você. Entre 32 e 34 semanas, a gente deixa para trás a fase da prematuridade grave. Mas aí o pulmão já está formado, tudo? Porque eu lembro que da Bia ela podia nascer prematura, né? Por causa do problema dela. Sim. E eu tomei várias injeções para acelerar o pulmão, né? O pulmão, ele não vai estar pronto até 35, 36 semanas. Mas 36? Mesmo sendo um pouquinho prematuro, com 33, 34, já não é uma criança que vai dar muito trabalho, não é uma criança que vai correr risco. Ela ainda vai precisar... 36 semanas e meia, Bia. 36 e meia? Foi. Meu irmão nasceu com 25 semanas. Nossa, mano. Naquela época. Ele tem 36 anos. Tanto que os médicos falam, impossível. Falam, não, é possível. Era a palma da mão. Sim. E teve galão de oxigênio em casa até 12 anos, assim, exato. É mesmo? Eu falo, a família toda, ó, é um pior que o outro aqui, entendeu? Temos bastante histórico aqui. Tem assunto. Vocês são uma biblioteca. A gente odeia família assim, viu? Dá medo. Dá medo, né? Dá medo. Nossa, mas é muito legal isso do ultrassom, porque... Foi um assunto para mim que eu fiquei muito, tipo, a gente tem o sonho, né, de nascer tudo perfeito. E o meu filho realmente nasceu perfeito, não teve nada. Teve que deixar avisado o UTI, mas isso por um cuidado, porque por mais que via que ele não tinha, a gente não sabe o que ia acontecer. Sim. Que pode ser, não é isso? Você não sabe como que tá a função do outro rim, né? Como ele Se só funcionando, tinha um rim né? único, existia o receio do outro rim ser normal ou não. Sim. Mas felizmente... Não, graças a Deus. O outro estava um pouquinho maior para suprir, mas foi super, super tranquilo. Mas eu falo muito isso. Tem alguém, confie no seu médico, porque é essencial e tem que ir firme, eu lembro também que da Bia eu tive que fazer, não sei, mas a miocentese que no... Você fez uma miocentese. Você dá um... Nem sei o que é isso. É pelo umbigo, né? Que você... Uma agulha desse tamanho. Já ouvi falar. Que você puxa para um líquido para ver os cromossomos, não é? Isso. Então, se ela era normal ou não, se tinha todos os cromossomos, essas coisas. Sim. Sempre que uma criança tem alguma coisa que foge do habitual, que foge do normal, então aí é aquela situação que eu falei que a gente tem que pensar em outras síndromes. E para investigar essas outras síndromes, os exames que se fazem são esses exames que você faz uma punção, né? Você colhe aí um pouco de líquido ou placenta para fazer o estudo genético da criança, né? Aí você consegue. E isso também evoluiu muito hoje em dia, né? Naquela época, Guigui, você deve ter feito um exame que a gente chama de cariótipo de bandeamento. Foi isso mesmo. E hoje em dia isso também evoluiu. Já? E a gente tem informações com muito mais detalhes da parte genética das crianças. Já mudou muito a medicina. Esse dia eu fiquei mas mudou do eu fiquei histérica. Imagino, não tem como, né? Nossa. Isso daí hoje é o resultado de um projeto muito grande, né, que foi liderado aí pelo governo dos Estados Unidos, da América do Norte, liderado no sentido que foi financiado, né, que foi o projeto Genoma Humano, né? Esse projeto que permitiu a gente sequenciar todo o material genético de uma pessoa, permitiu desenvolver uma tecnologia que hoje em dia é aplicada aí rotineiramente, sempre que a gente precisa estudar a parte genética do bebê, né, para entender se ele tem alguma coisa diferente ou não. Que legal. Agora vamos deixar um pouquinho mais leve, falar uma coisa que acho que toda mãe ou pai querem saber, e acho que é a pergunta que vocês devem mais ouvir. O sexo. O sexo da criança. É menino ou menina, né? O sexo... Essa é a parte da felicidade. Então a gente já... É isso que eu no falo. ultrassom. O sexo no ultrassom. A gente consegue definir o sexo no ultrassom com quase 100% de certeza com 13 semanas. 13 semanas em diante. Mas ainda erra. Ainda erra. Porque eu vou dizer uma coisa. Eu tive uma cliente minha que realmente... Eu fiz um quarto de gêmeos. Eram 2 meninos. E ela só foi saber que era uma menina quando teve neném. Foi um casal. Como? Foi praticamente da minha amiga essa. Você também teve? Será Agora, uma amiga minha era gêmeos, ela perdeu um.
Aí fizeram chá revelação. Menino. Acho que ela chegou a fazer enxoval. Descobriu depois, não sei como, que era uma menina. Então, como acontece esses erros? Como é que não enxerga até o final da gravidez assim, o sexo dos bebês? E meu sobrinho também. Era uma menina até... No começo da gravidez, para identificar o sexo nessa fase de 13 semanas, realmente você precisa de alguém que esteja acostumado a examinar nessa fase tão cedo. Tradicionalmente, a maioria dos serviços provavelmente vai te dar certeza do sexo da criança com 16 semanas, que seria o começo do 4º mês. Se ele não tiver sentado, virado, não sei o quê, porque não tem Só muito. que justamente uma das coisas que interfere no ultrassom é a posição da criança, né? A quantidade de líquido interfere muito também. Então, se você tem alguma alteração da quantidade de líquido, você não enxerga as coisas bem, né? Então, você começa a ter os fatores que causam mais dificuldade no exame, mais erro. Tá? Então, ainda pode errar. Sim, por isso que o ultrassom, a parte do sexo, eu acho que ou você tem certeza na hora de falar, ou então é melhor esperar, para justamente não causar essas expectativas. É verdade. Não, e causa um Apesar transtorno. que a felicidade mais é a mesma coisa, né? Sim. Tem muitas pessoas que ainda pedem para não falar. Sim, hoje em dia ainda, cada vez mais, né? Pelos chás revelações. A pandemia fez isso voltar aí com bastante força, né? Como as pessoas ficaram obrigadas a ficar em casa, isoladas. Então, quando elas faziam encontro virtual, esse era o momento de trazer um pouco de alegria, contar alguma novidade. Que legal, é verdade. E durante a pandemia isso apareceu bastante. E desde então se manteve esse hábito. Então, frequentemente a gente no ultrassom não fala o sexo e depois conta para uma outra pessoa para ela organizar aí esse momento da revelação. É bem bacana isso, né? Eu já fiz vários e eu vou dizer, é uma emoção muito grande para os pais, viu? Nossa! Eu não fiz nenhum, e eu quis saber. Tem aquelas brigas ainda, assim, o pai quer saber, a mãe não quer, deixa para revelação. Não existe briga, não. Todo mundo sabe quem manda, né? Exato! Essa eu gostei! Todo mundo sabe quem manda, sim. Mas no final das contas, quando o casal não quer saber... E quando é uma gravidez gemelar, alguma coisa, deve ser um susto danado para a mãe, né? Quando é só gemelar ou trigêmeo. Quadrigêmeos, então eu já fiz parto de quadrigêmeos. Já pegou algum caso engraçado, legal, que a pessoa... Acho que não é exatamente engraçado, é meio chocante. Às vezes é assustador, que eu não quero... Depois o casal que chega... né? Mas na hora, você acha que você toma mais susto, né? Não? Eu acho que o maior susto foi um casal que chegou para fazer o pré-natal da 3ª gravidez e descobriu que iam ser 4 filhos, né? Aí, esse eram 3, aí estava com aliás, 2 eram de gêmeos. Esse é o momento mais chocante, talvez, porque isso é pouco comum hoje em dia, né? Família com 4 filhos é pouco comum. Mas tem alguma coisa específica na idade da pessoa? Tem. Por ser gêmeos, trigêmeos? A idade é importante. À medida que a idade da mulher aumenta, a chance de ter gêmeos aumenta. Algumas famílias têm uma chance maior de ter gêmeos também. Eu não sabia disso da idade que aumenta. Pois por isso que eu perguntei. Aumenta. Tem algumas famílias também que têm mais chance de ter gêmeos, então um histórico na família. E hoje em dia também tem muita inseminação, né? A inseminação mais tarde, né? A inseminação nem falo, mas a maioria de gente que mais velha, que tem filho, tem essa tendência. Eu sabia, por isso que eu até perguntei. E eu acho... Agora eu esqueci até o que eu ia falar, tá vendo? Mas a Gui mencionou a fertilização. Esse é o principal motivo que aumenta a chance de uma gravidez múltipla, né? É algo que chamar um efeito colateral do tratamento de fertilização in vitro, né? Sim. Quando você transfere mais de um embrião, você tem chance também de acabar com uma gravidez gemelar. E elas são bem assim, como estão engravidando mais tarde, então elas querem botar, né, a quantidade máxima que existe que pode pôr. Eu acho uma loucura. Mas gêmeos, isso, eu né? falo, me corrige, mas é uma coisa que eu brinco muito, eu falo assim, gêmeos, eu nunca lembro quando
É o mesmo, quando é o mesmo, vem de família, não é isso? Me explica, eu esqueci a palavra. Existem os gêmeos bivitelíneos, né? Que são os gêmeos, vamos chamar assim, de não idênticos. Sim. Né? Esse é a tendência que vem com a família. Genética. Agora, os gêmeos verdadeiramente idênticos do ponto de vista genético, que são os chamados univitelinos, esses não têm nada a ver com a tendência da família. Isso é um acaso. É o que eu sempre falo, gêmeos, uma hora começa. Tem alguém na família? Não importa, mas alguém começa, né? Tipo, veio alguma coisa. Eu acho isso muito, muito delicioso, mas me dá muito medo. É outra gravidez, é uma gravidez de risco uma também, gravidez né? de risco. Considerada, então, né? Por isso que quando eu falei que a gravidez múltipla, ela é vista como um efeito colateral, né? Efeito colateral é sempre um efeito indesejado, porque ela tem um risco maior. E a principal complicação é a prematuridade. Aquilo que eu falei que é o maior risco para as crianças na gravidez é o nascimento prematuro. Sim. Em gêmeos isso é muito comum. Né? Então, apesar de ser bonitinho e todo mundo gostar de ver gêmeos, é algo que a gente tem bastante preocupação durante o pré-natal. Uma gravidez gemelar sempre tem um risco maior, né? Então, é algo que, apesar de muita gente muitas vezes ter esse sonho, o ideal é engravidar de um bebê por vez, sem dúvida nenhuma. No primeiro ultrassom, assim como você falou dos 8 semanas, você já consegue ver que é gemelar, né? Sim, já consegue. Ou ou sei lá. E nesse exame de ultrassom bem inicial, né, que você mencionou, que quando a gente diagnostica os gêmeos, a informação mais importante para a gente é, na verdade, se os gêmeos estão na mesma placenta ou não. Né? Eu ia perguntar isso. Porque... Quando os gêmeos estão na mesma placenta, é uma gravidez que precisa de um pouquinho mais de atenção ainda. Tá? Então, o diagnóstico do tipo de placenta, se é uma ou duas, tem que ser feito no ultrassom bem do início da gravidez, e de acordo com isso vai ter toda a programação dos cuidados durante a gravidez. Pelo crescimento da placenta, é isso? Não, quando os bebês estão na mesma placenta, eles têm um problema muitas vezes de compartilhamento, né? Eles não compartilham a placenta direito, então eles têm desbalanços, um cresce mais, né? Outro cresce menos, e isso gera problema. Sim. Tá? Então, essa é uma das importâncias do exame precoce, né? O exame de ultrassom precoce. Por exemplo, quando você faz esse ultrassom único com 20 semanas, aí você perde a oportunidade de definir essa informação. Já não fica claro no ultrassom se os gêmeos estão numa placenta ou em duas. Então, por isso que o ultrassom bem no início da gravidez ainda tem uma importância específica dele. Entendi. Né? Nossa, é muita coisa, né? Eu falo, gravidez é muita coisa, e é um dia após o outro, e o taquicardia vem toda hora, né? Você escuta muitas perguntas, assim, quais são as perguntas básicas que as pessoas fazem, e quais perguntas, logo no primeiro ultrassom, seria importante você fazer, porque às vezes a gente não tem o conhecimento, só vai lá no oba-oba, tá grávida, na felicidade, acaba esquecendo de fazer muitas perguntas. Se bem que o médico vai passando, né, as informações. Da nossa parte tem algumas informações importantes, especialmente sobre como está indo a gravidez, o pré-natal, como é a saúde da grávida, né? Porque uma coisa é uma mulher que não tem nenhum problema de saúde, né? E a outra coisa é uma mulher que tem já um quadro de hipertensão, um quadro de diabetes, algum problema de saúde que pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, né? Que pode interferir no desenvolvimento da criança. Então, para a gente que está fazendo ultrassom ter essa informação é importante até para a gente saber se olhar melhor, pode ser, né? Isso, se pode ser só um exame de ultrassom ou se precisa trazer de novo essa paciente de volta para olhar de novo daqui a algum tempo. Então, essa é uma informação importante a ser trazida. Outra informação muito importante, especialmente se a gente está vendo a grávida pela primeira vez no ultrassom, já numa fase muito avançada da gravidez, é ter certeza qual que é exatamente o tempo de gravidez, né? Porque às vezes a gente já discutiu isso, que você muda a contagem do tempo de gravidez. E se a grávida não sabe falar para a gente o tempo exato de gravidez,
Uma coisa é eu ver um bebê que tem 1 quilo, mas tem 7 meses de gravidez. Outra coisa é eu ver o bebê de 1 quilo e, na verdade, a grávida está com 8 meses de gravidez. Então, isso tem um significado bem diferente. Então, trazer essa informação é importante. De preferência, sempre trazer os exames de ultrassom anteriores, para, se precisar, poder consultar alguma coisa, esclarecer, tirar dúvida. E o silêncio de vocês durante o exame é só pesquisando mesmo. É lógico. Vocês querem a gente com concentração e foco total, né, no exame, né? Com certeza, então, com certeza. Esse silêncio é porque a pessoa está lá analisando as informações com atenção. E quando é que um bebê está completo para nascer? Com 38 semanas, com 36? O que é 9 meses? O bebê é maduro com 37. 37? 37. Antes disso, os pediatras classificam o bebê como um bebê prematuro, e após isso ele não é mais um bebê prematuro, ele é chamado um bebê de termo, né? Mas, apesar de 37 semanas ser o período do termo, o ideal é a criança nascer só depois de 39 semanas. Porque a gente sabe que alguns bebês que nascem com 37 ou 38 semanas ainda têm um pouco de desconforto respiratório. Eu achava que 38 era ideal. Não, que 39. Eram 9 meses eram 38, então porque não também tem muito esse erro da contagem que pode acontecer. E é o que ele estava falando. E o ultrassom, o último, o terceiro morfológico também, né? Fala muito disso. E a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre erros do peso, né? Sim, porque já começa a dar algumas alteradas e erradas. E é normal, não é isso? Para entender por que o ultrassom erra no peso, é só você imaginar que, assim, quando a gente quer saber o peso, o que a gente faz? A gente sobe numa balança. O ultrassom não é uma balança, o ultrassom é uma régua. Sim. Então o que você está fazendo no ultrassom é medindo o bebê e pelas medidas dele tentar chegar ao peso. Então é como eu perguntar para Gui, quanto você tem de altura? Eu tenho 1,60 m. Eu pergunto para outra moça, a Marcela, que altura você tem, Marcela? Também tem 1,60 m, só que vocês não têm o mesmo peso. Sim. Né? Então é a mesma coisa. Você mede os bebês, tenta descobrir o peso por uma fórmula, mas que tem algumas variações. Então, a gente tem que considerar sempre que o peso que o ultrassom está te informando, ele está dentro de uma margem de erro de 10% a 15%. Que é o que a gente também falou que muda muito para um bebê, principalmente no final. 300, 200, 500 gramas é muita coisa. É a diferença entre nascer um bebê de 3,5 kg ou 4 kg. Para o obstetra que vai fazer o parto, isso é uma diferença grande, só que o ultrassom não consegue acertar com precisão. E qual o tempo máximo que uma mãe pode esperar se ela quer muito ter um parto normal, assim, até o máximo, que eu esperei Vitória 40 semanas e meia e nada. Isso. E eu não sentia nada, não tinha dilatação, não senti nenhuma dor, nada. Eu fui cesárea e acabei fazendo cesárea. Mas qual o prazo máximo que um bebê... 41 semanas. 41? Depois de 41 tem que tirar, tem que fazer cesárea. Não é que seja obrigatório. Por exemplo, até pouco tempo atrás, prejudicar a saúde do bebê. Começa a aumentar o risco. Né? Você precisa acompanhar a gravidez de perto. Até pouco tempo atrás, você podia esperar até 42. E essa recomendação de baixar para 41 foi mais recente. Mas toda a gravidez que passa de 40 semanas precisa de um acompanhamento mais frequente. Você acha que hoje em dia aumentou a quantidade de mulheres que quer o parto normal? E agora esse parto humanizado? Eu acho que a maioria das mulheres sempre quis o parto normal, o parto vaginal. A maioria sempre quis. O que a gente tem hoje em dia é cada vez mais condições de que essas mulheres tenham partos naturais, partos vaginais. As maternidades evoluíram muito, né? E os ambientes de parto hoje são ambientes muito mais agradáveis. Não parece mais um hospital, uma sala branca, fria, gelada, hoje em dia sem tem nada. Banheira, cor, música, tudo. Então, no meu tempo não tinha nada disso. Essas salas que trazem um ambiente... Acho que é por essa valor, mas é porque assim, na minha época... Eu não conheço quase ninguém que teve parto natural. Todo mundo teve cesárea. O sistema não ajudava, né? Antigamente, um trabalho de parto vai levar 10 horas.
Então você precisa, o hospital, ter um lugar que ele consiga deixar aquele casal por 10, 12 horas, um dia para ter o seu filho. Isso ocupa um quarto, né? Então antigamente o sistema não era preparado para isso. O sistema era feito para que você entrasse, fizesse seu parto e saísse e acabou. Fábrica. Então hoje em dia eu acho que o que a gente tem são mais condições para facilitar quem quer ter um parto vaginal realmente ter um parto vaginal, né? Então eu acho que as mulheres acho que nunca desistiram de ter parto vaginal. O que faltava era uma estrutura adequada para permitir que isso acontecesse, né? E aí eu queria perguntar também, já teve alguma situação engraçada ou desesperadora de tipo... Porque emocionante e eu acho que 99% deve chorar a hora do primeiro ultrassom e escutar o coraçãozinho. Acho que é a parte... Só de falar eu fico arrepiada. Teve alguma situação engraçada para contar? É um momento muito emocionante, né? A situação talvez mais... a mais estranha para a gente. E hoje em dia os casamentos, felizmente ou infelizmente, eles às vezes duram um pouco, né? Então isso mostra, felizmente, porque as pessoas têm uma liberdade de perceber que não deu certo e recomeçam. Infelizmente também porque eu acho que a gente tem que insistir, o casamento é um exercício de tolerância. Olha, eu posso falar porque eu já tive 2. E não. Então eu acho que tem esses dois lados. Mas voltando à pergunta, qual que são situações engraçadas, é quando a gente encontra de novo uma das pessoas de um casal agora num outro casamento, né? Então, e eu lembro de um casal aí em que nitidamente o marido assim uma hora falou para mim separado: doutor, pelo amor de Deus, você não me conhece, viu? Nossa, ele chegou e te avisou primeiro, que legal. Tem pra tudo. Eu acho que ele não queria assim, somente que a esposa nova dele ficasse desconfortável por ele estar no mesmo médico que tinha sido já feito o exame na outra gravidez com a outra esposa. Então, esse foi porque geralmente os maridos entram mudos, saem calados, mas esse fez questão de falar... Não teve nenhum choque de marido mesmo, sei lá... Ninguém passou mal descobrindo igual a Dreca quase cai. Desmaiar não. Quando é gêmeos, quando é trigêmeos, quadrigêmeos. Quem tem história para contar de marido desmaiando são os obstetras. Na hora do parto, isso é muito comum. Mas na hora do ultrassom, não. Não, que ninguém cai no choro, nada. Não fala, ainda bem que meu ex caiu no choro a hora que eu vi o coração batendo. O momento da revelação do sexo, às vezes, pode ser bem engraçado. Especialmente se às vezes frustra uma expectativa. Nossa, né? E fica na cara, né, das pessoas. Isso fica muito, muito óbvio, mas outras horas também, porque quando a notícia é assim, é aquele sonho que eles estavam planejando, realizando, isso é muito bonito também. É um momento muito legal de participar. E durante o ultrassom é também muito falado, aqueles 4D, não sei, que você consegue ver literalmente. Sim. Eu brinco que eu não consigo quase nunca ver, mas esse 4D... Mas eu vi outro dia de uma cliente minha, ela me deu um porta-retrato, que era a foto da ultrassom, muito perfeito. Cara. Hoje em dia tá inacreditável. Tem. Isso daí se tornou já... A fisionomia, a boquinha, quase o nariz. parte do ultrassom, né? Durante a gravidez. Mas basicamente você tem que ter de novo um bebê em posição favorável. É como você já tinha falado no exame morfológico. O ultrassom é que nem fotografia. Sim. Se você tem alguém que você quer tirar uma foto, mas ele está de costas, você não vai ter a foto e acabou. A luz tem que estar boa, né? Olhando para... Exatamente. Então o bebê tem que colaborar. Mas colaborando, hoje em dia, isso daí faz parte sempre do exame de ultrassom. Muito importante para se criar os vínculos, né? A família já tem um filho, especialmente as crianças que a imagem do ultrassom preto e branco é muito abstrata. Quando você coloca a imagem 3D, eles realmente reconhecem que existe um bebê, né? Que eles entendem melhor o que está acontecendo. Eu vendo no meu primeiro, eu falava, nossa, gente, pelo amor de Deus. Quando ele nasceu, eu falava, cara, realmente é perfeito, é igualzinho. Hoje em dia, quando eu vejo de amigas minhas ou até do Guto, eu falo, já sabia como praticamente ia nascer.
A perfeito, carinha perfeita, a boca, né? O narizinho, é perfeito. Muito evoluído. Isso é outra coisa que evoluiu muito. E é legal que eu chegava também, tem isso mesmo, aí eu sei, mas você também explica, doutor. Chega às vezes, tá lá, não sei o que, quero saber o sexo, já passou, acho que da época, e tá sentado, que aconteceu comigo. Eles, come um chocolate ou toma algo... doce. O objetivo de pedir para a grávida fazer um lanche ou simplesmente sair para andar um pouquinho é dar um tempo, porque as crianças ficam mexendo o tempo todo dentro da barriga da mãe, né? E uma hora eles acabam mudando de posição e você consegue ver não só o sexo, mas às vezes alguma coisa que estava faltando examinar no morfológico. Você pede para levantar, ir no banheiro, voltar, a criança já volta numa posição totalmente diferente. Dá pra ver, né? Eu tenho uma pergunta de agrado, agora que eu lembrei, que ela mandou hoje no direct, que ela tá grávida e ela tá com diabetes gestacional. Sim. E alguém falou para ela tá histérica. Olha a maluquice. Eu falei, gente, mas eu não sou médico, vou fazer ultrassom. Ela disse que o filho dela vai nascer com menos peso por causa da diabetes. Isso é verdade não, que falaram para ela? Com mais peso. É verdade isso? Se você não ela controlar já tá um diabetes... histérica, gente. Você não tem noção. Eu vou fazer uma lógico que tá assim... vai depender do grau de descontrole, né? Do grau de diabetes que ela tem. Então, mas ela disse que apareceu diabetes na gravidez, que ela não tinha diabetes. Não tinha. Isso é um diabetes que realmente é temporário. Gente, chama diabetes gestacional. Muda muito. É hormônio para lá, é hormônio para cá. E volta ao normal depois? Ou é só a maioria das mulheres volta. Voltam? Que bom, mas essas mulheres que têm diabetes na gravidez, elas precisam ficar atentas porque elas têm uma chance maior no longo prazo de ficarem diabéticas. Durante a gravidez... Mas o bebê sempre nasce com peso maior? Não. Ou... Se o diabetes não for controlado, o que acontece? Diabetes é ter o quê? Excesso de açúcar no sangue. Como o açúcar vai livremente para a criança, é como você está dando açúcar doce para o seu filho o dia inteiro, o tempo todo. Porque ela está o tempo todo com um nível de açúcar alto. Então a criança fica Mas maior. ela pode nascer com diabetes, a criança? Não, tem nada a ver, tá? Isso não tem nada a ver. Depois que a criança nasce... É o único indivíduo... É o metabolismo dela. Mas esse risco existe, por isso que é importante controlar, né? E fazer a dieta, fazer atividade física, às vezes precisa até medicar. Mas o controle de diabetes não é uma coisa complicada. Ai, que bom. Então, espero que ela você já passa. Já vou passar essa Essa sua amiga, ela pode ficar tranquila, mas ela tem que ser... Eu vou fazer a maternidade dela. E ela escreveu assim, que você não sabe, tô com diabetes gestacional e eu tô aqui histérica. Mas não é assim, não. Eu vou fazer um podcast sobre ultrassom. Pelo amor de Deus, pergunte a ele. Ela só tem que ter... O mais importante é... Acho que, na verdade, o colega, o obstetra dela, por que a gente explica essas coisas para a mãe? Justamente para ela entender por que é importante ela se cuidar, né? Porque se ela não fizer isso, tem um efeito possível que é indesejado. Então, é a forma como você consegue fazer com que as pessoas engajem mais no tratamento. Não adianta eu só falar para você... Vai fazer ginástica. Vai fazer ginástica. A preguiça é maior. Por que eu vou fazer ginástica? Você vai fazer ginástica porque se você fizer ginástica, você vai viver melhor, você vai ter mais saúde. Ok, então vale a pena. Eu peso de um lado a preguiça, do outro lado minha vontade de viver melhor. Eu quero viver melhor, então levanto e vou fazer ginástica, né? Então é a mesma coisa. É para ela entender por que é importante ela se cuidar. E sobre operação uterina, é assim que fala? A cirurgia intrauterina. É você que também vê na ultrassom e diz se pode ou não pode fazer, porque na época da Bia teve hidrocefalia, né? Só que eu não precisei fazer, mas tinha uma opção dessa, né? Sim. Hoje em dia a gente tem algumas situações, né? Bem específicas, em que a gente sabe que tratar a criança já dentro do útero é mais vantajoso do que esperar nascer para tratar, né? São situações bem particulares, a espinha bífida, a hérnia diafragmática, são dois exemplos aí, digamos, mais comuns, e aquela terceira situação que a gente já mencionou, que são os gêmeos que estão na mesma placenta e não conseguem compartilhar. Tem risco de estourar a bolsa, de nascer antes? Tem. Por isso que... Eu fiquei histérica quando ele falou que talvez eu ia precisar fazer, porque é muito...
Antes o bebê ainda não está formado, né? Sim, são intervenções que geralmente as crianças acabam com frequência nascendo prematuras mesmo, rompe a bolsa com frequência, por isso que tem que ser uma cirurgia bem indicada. Por isso que saber que a cirurgia vai trazer um benefício comprovado é muito importante para justificar o risco que a cirurgia envolve, né? Então, mas isso já está bem definido para essas 3 situações, pelo menos, que a gente conversou, que são mais comuns, né? A hérnia diafragmática, a espinha bífida e a transfusão feto-fetal. Isso a gente não tem dúvida mais hoje. A literatura já mostrou que você, apesar do risco da cirurgia fetal, o benefício potencial é muito maior. Então vale a pena fazer isso. Então tem situações em que tem necessidade, sim. É importante. Deixa eu fazer uma outra pergunta que eu também acabei de lembrar. Dá para ver no ultrassom já cabelo do bebê? Dá para ver no finalzinho da gravidez, dá para ver. O que os pais querem saber é se é cabeludo ou não. Isso não dá para saber se é muito cabelo ou pouco, mas dá para ver que tem cabelo. A Nina do Dani, a Gé me falou que já tava com tipo 2 centímetros no tipo... Nossa! Dá pra ver. Eu fiquei chocada, falei, como assim? Já dá pra ver? Eu falei, ultrassom... Você vê o cabelo boiando lá no meio do líquido. É sério? Dá pra ver. Nossa! É bem bonitinho. Eu acho o ultrassom uma coisa muito legal, essas fotos que tem e a gente tava vendo, o meu filho tem uma foto, ele de língua de fora... e um fazendo joia, assim, é bem bonitinho as imagens, assim. Sim, examinar bebês é fascinante, sempre. Mas eu sou suspeito. Mas eu acho que quando no final da gravidez, que não dá pra ver ultrassom, eu ficava muito agoniada, porque quando o final, ele tá todo muito apertado, né? Sim. Você não, nossa, tudo Eu gostava mais quando ele dava uns pulinhos na barriga, você via assim. Sim. Né? Porque é mais complicado no final fazer um ultrassom com um bebê todo... Sim, por isso que o exame morfológico, apesar de no final da gravidez o bebê tá maior e as coisas obviamente estão mais fáceis de serem vistas, não é a época melhor para fazer um exame morfológico, justamente porque você começa a ter dificuldades para enxergar tudo. Né? Então, por isso que o exame morfológico é feito naquela época mais do início da gravidez, que é quando você tem melhores condições. E o bebê vira quanto tempo mesmo? O bebê, ele consegue virar até quanto? Até 36, 37 semanas. 37, esse é o limite. Ele consegue virar? Tem bebês que ainda viram na última semana. Eu achava que não então, virava. Vou te contar, o Gui, ele estava virado. Ele estava virado, não encaixado, virado com 34 semanas. Com quase 36, eu senti uma dor. Porque ele já está muito grande, vamos dizer assim. E eu era pequenininha, só tinha barriga. Apesar de ter engordado 14 quilos, todo mundo só falava, só tinha barriga. Ele desvirou com quase 36 semanas. Então, geralmente depois de 37, a gente já começa a perder a esperança de que a criança vai virar. Né? Então, mas até 37 dá. E é inacreditável que naquele espacinho eles fazem isso. Quer dizer. O Gui quase deu essa desvirada com quase 36 semanas. E não é perigoso por causa do cordão? Não. De sufoca de estrangulado? Não, nada? Não, eles não são bobinhos, não. O cordão umbilical, ele é feito, ele tem uma estrutura que impede isso. Não é tão fácil assim atrapalhar a passagem de sangue pelo cordão. Você é dos tempos de telefone com um fio, não é? Sou. É o mesmo formato do fio de telefone. Não, que a gente às vezes ouve, né, que o bebê nasceu com cordão. Mas falam que é a coisa mais normal, ele já tem, não é isso? 30%, 40% dos bebês nascem com cordão em volta do pescoço. E não quer dizer que em 30%, 40% dos partos a criança teve um problema. Isso é um achado muito comum. Existe muito mais mito do que verdade. Exato, eu sempre escutei isso. Legal você trazer isso. E tem só a parte, eu não sei, no ultrassom você já consegue ver no terceiro, quando se tem algum problema no cordão, de fluxo, essas coisas. É nesse, né? É nesse ultrassom do final da gravidez.
o líquido amniótico fala para a gente como a criança está, e esse fluxo sanguíneo, né, que passa da placenta para a criança dá uma ideia para a gente. Desculpa, o que pode ocorrer? Não é estrangulamento, sei lá, O que muda é a resistência da passagem de sangue. Então, o sangue passa com mais dificuldade. E isso dá para medir no ultrassom. Qual que é a dificuldade que o sangue tem para passar pelo vaso do cordão. Então, se começa a consequência disso? Quando você diagnostica que está começando a ter uma alteração do fluxo, aí às vezes você tem que antecipar o parto, né? Antecipar o parto ou ver com mais frequência. Então, se a gravidez está bem e você fez um ultrassom com 34 semanas, você está liberada para esperar o parto e não precisa nem rever de novo. Agora, se você vê que tem alguma alteração, aí você tem que ver de novo, dali a 1, 2 semanas, 3 semanas. E pode esperar isso tudo? Pode, dependendo de como está a alteração, se é uma alteração leve ou não. Então, a indicação, aí é cada... exato, mas a indicação... Sim, não é? Sempre. Não deve ligar para a médica toda hora para pedir para fazer ultrassom, não é? Não está na hora, vamos fazer, quero ver... Sempre tem. Eu tive, como eu estava falando do Guto, quando descobri essa falta de um rim, eu tinha que fazer ultrassom todo mês. Todo mês, para acompanhar, para saber se está tudo crescendo, se... Então, a da Bia também. Eu fiz. Então, a regra de fazer pelo menos 3 ultrassons é porque a gente diz um pré-natal normal, né? Básico, então, mas se a mãe tem um problema de saúde, se a criança tem qualquer alteração no crescimento, existem as variáveis. Aí você tem que olhar mais. 3 não é pouco, não? Não, 3 eu acho tão pouco 3, gente. Não, se pudesse a grávida fazia 10 durante então eu sou daquela. Né? Para ver se está tudo bem, eu queria do final. E quem tem acesso a fazer 10, pode fazer 10, não vai fazer mal para a criança, né? Não é um exame que prejudica a criança. Não? Mas considerando aquelas pessoas que não têm acesso ilimitado, né? Eu acho que 3 é um número mínimo decente para ter uma gravidez com segurança. Dá para ter uma gravidez saudável com 3, né? Deixa eu fazer, acho que a nossa última pergunta, muito importante, que tem até a ver comigo. Eu tive uma gravidez antes do meu segundo, e eu perdi. Só que eu nem cheguei a fazer ultrassom. Eu perdi com 6, 7 semanas. É uma coisa que é comum, super infelizmente comum. Não é falado, mas é muito comum. Sim. E chega muito caso, eu queria saber, e eu gostaria que você falasse, doutor, porque é uma coisa assim, eu me senti, óbvio, péssima, impotente, fiquei muito mal. E quando eu trouxe isso, depois de um tempo, para a internet, muitas mães falaram que aconteceu isso. Que já tinham ocorrido. E é uma coisa, infelizmente, normal, né? Sim. Não que seja normal, mas nós estamos falando de abortamento, né? O abortamento, para você ter uma ideia, cerca de 20 a 25% das gravidezes terminam em abortamento. Então, quer dizer, se você pegar 5 mulheres jovens que engravidam juntas hoje, uma delas vai perder a gravidez. E não é culpa dela, não é culpa de nada que ela fez ou deixou de fazer. É um processo natural, né? exato. É uma forma da natureza ver aquilo que está indo bem e aquilo que não está indo bem. A inteligência da natureza, né? Isso. Então, é um evento muito comum, especialmente hoje em dia, que as pessoas cada vez diagnosticam a gravidez mais cedo, né? Sim. Com facilidade, você vai na farmácia, compra uma fita, faz em casa, você não precisa ir no laboratório, não precisa contar para ninguém que você acha que está grávida. Então as pessoas descobrem muito mais cedo a gravidez e por o abortamento ser tão comum, acaba descobrindo que ficou grávida e já perdeu, coisa que no tempo das nossas avós era aquela gravidez que menstruação bagunçou um pouquinho, ela nem sabia que ela ficou grávida, ela achou que a menstruação atrasou e depois veio de novo. E às vezes um foi uma gravidez. Para ela engravidar de novo, para ela esperar, ou ela pode... Não, quando a perda é natural, bem precoce, né? não requer nenhum cuidado maior, não. Dependendo do tamanho que você perde, você tem que fazer um ultrassom. E até para saber qual vai ser, se deixa expelir naturalmente, que foi o meu caso, não precisei fazer nenhuma curetagem? Isso. Não sei se tem outro método.
Mas tem muita gente que precisa fazer essa... Hoje em dia existe um outro método, você perguntou, além da curetagem, que é um método, vamos dizer, mecânico, porque é uma raspagem do útero. Existe um método de aspiração. Aspiração, então, verdade. A aspiração é muito menos traumática, né? Porque ela não envolve essa raspagem, ela, como o nome diz, ela só aspira o conteúdo. Sim, eu tinha esquecido. Mas aí, o ultrassom vai te ajudar a definir isso, dependendo da quantidade de material que tem no abortamento. E quando você precisa fazer uma aspiração, uma curetagem, aí sim é recomendável que você dê um tempo antes de engravidar de novo. Né? Mais ou menos quanto tempo? A gente pede pelo menos uns 2 ciclos menstruais, né? É um tempo que o organismo da mulher leva para voltar a cicatrizar. Até porque ele vai demorar mais, assim, pelo menos eu demorei para expelir quase uns 12 dias, tudo. Nossa, mano! Sentia uma dor, assim, infernal. Foi tipo... Eu não vou falar que dor de parto, porque eu não tive dor de parto, mas foi uma dor muito forte. E aí tomei alguns remédios, até pela dor, para terminar de expelir. E depois fui fazer um ultrassom novamente para verificar se estava... Novamente não, foi aí que eu fui para verificar se estava tudo ok. E estava realmente tudo ok. E aí depois ele pediu para esperar normalmente 2 ciclos. Esperei 1. Mas ele demora. Foi sem querer, óbvio. Foi sem querer. Foi um, por isso que eu falo, eu tenho que tomar cuidado. Eu esperei 1, mas desregula isso, né? O nosso ciclo nessa época. Sim. Porque você tava com já o hormônio, já tava mudando, já tava grávida. Então eu demorei, acho que para menstruar uns 45 dias. Aí depois eu estava grávida novamente. E foi tudo bem. Foi tirando esses sustos, assim, graças a Deus, o filho tá aí, 3 anos, ótimo. Geralmente um ciclo já é o suficiente. A gente pede 2 para ter certeza que o útero conseguiu já cicatrizar. Eu falaria para esperar 2, meninas, não se empolguem. Eu vou falar, se a gente pudesse dar alguma dica, ninguém pode falar que foi isso do meu descolamento. Mas também agora que eu descobri que também tem endometriose, também pode ter sido isso, então tanto faz. Então, a pessoa pode engravidar com endometriose? Pode. A endometriose, ela... porque minha irmã da Holanda, que mora na Holanda, ela teve endometriose, cara, e demorou um tempão para engravidar, por causa também depende, eu acho que, né? Tem mulheres que têm endometriose e não vão ter nenhum problema. Tem mulheres que têm endometriose, têm muita dor, mas engravidam normalmente. E tem mulheres que têm endometriose e têm infertilidade. E aí você precisa tratar a endometriose para conseguir engravidar. Né? 60% dos casos. Tô craque agora, endometriose, a gente tem que falar isso, abordar mais isso lá pra frente. 60% dos casos de mulheres, a minha médica falou, não conseguem engravidar quando tem a endometriose, 60%. É alto o número, não é? Porque normalmente na população a taxa de infertilidade é 15%, né? Então, ela falou que 60%, quem tem endometriose tem 4 vezes mais chance de ter dificuldade de engravidar, né? Então, sem dúvida. Mas não é todo mundo que tem endometriose que não pode engravidar. Olha, meu caso, 3 vezes, estamos aí. E segundo... Mas eu achei que você descobriu depois que teve os meninos. Não sabia que você tinha antes. Não, eu descobri agora, essa semana, realmente que eu tinha endometriose. Então, mas aí vai ver que ela pode ser que você não tivesse isso, antes, entendeu? Tinha. Você tinha? Tinha. Opa, e não deu pra ver? Por falta de ultrassom bem feito, você tá entendendo? Então, isso. Hoje da mesma forma como eu só vejo grávida, eu tenho colegas que só olham endometriose. A especialidade deles é olhar endometriose, eles enxergam endometriose até onde... Não existe, tô brincando. Literalmente, eu fiz um ultrassom completamente diferente. Eu fiz com um preparo que eu não tinha nunca feito. Nunca. Ele fez tanto... ultrassom... Com preparo intestinal, porque uma das coisas que atrapalha muito no ultrassom... Pois é uma delícia. Só que não. É a pior coisa. Ela passou a noite acordada no banheiro. Literalmente é preparo, é limpeza com remédio, é ingestão de... não é diurético,
Um laxante. Um laxante, eu estou esquecendo de passar. Para depois você ir, e se não tiver feito o preparo, e não foi uma vez, porque eu também fiz a ultrassom e o ressonância com esse preparo. Nossa maravilhoso, Senhora. Entendeu? Mas é a melhor coisa hoje em dia, exatamente, para verificar. Isso, para você enxergar os focos de endometriose. Se você quiser pesquisar bem e ter certeza, você tem que ter o preparo intestinal. Por isso que eu falei no começo a importância de ter realmente alguém específico em cada área, principalmente no ultrassom, para verificar. E não, como a gente falou também, de ser menino, menina, de ter ou não ter algum probleminha, é importante isso. Exatamente. Acho que é isso, né? É. Gente, então, a gente quer muito te agradecer, Imagina. doutor. Muito obrigado por todas as informações, por ter vindo aqui, por passar todas essas dicas, porque assim, são dicas mesmo, e esse bate-papo muito gostoso. Não, foi muito gostoso. Obrigado pelo convite, adorei. Obrigada. Muito bom Obrigada. mesmo. Boa noite, gente. E no próximo, aguardem que tem mais. E sigam a gente no Instagram, @poddasmames, e no nosso canal do YouTube. E Pode vão dar lá, nome. gente, curtam muito, Curtam. dão um joinha ali pra gente, ajuda, compartilha, né? Eu nunca achei que eu ia Exatamente. falar isso. Obrigado, boa noite. Obrigada.